Aqui ao meu lado, Daniela Rocha, que é advogada e vai falar para a gente a respeito da nova lei da gorjeta. Nova não, porque ela já existia, não é isso, doutora? E foi regulamentada, foi sancionada pelo presidente da República há pouco tempo. Então, a Lei 13.419 de 2017 foi publicada dia 14 de março. E isso veio como uma melhoria para a classe dos trabalhadores, tendo em vista que agora há uma regulamentação com relação a isso. A gorjeta é integrada, além do valor dado espontaneamente pelo cliente ao garçom, é também integrada pela taxa cobrada pelo estabelecimento a título de serviço extra. Esses valores hoje são regulamentados como gorjetas e destinarão aos empregados e não mais aos empregadores. Quais são as mudanças que acontecem hoje em relação a essa nova lei? Bom, como eu havia falado, a nova lei de gorjetas veio para melhorias tanto para a classe trabalhadora quanto para a classe de empregadores, tendo em vista que vai diminuir a margem de erro e de discussões a respeito dessa divisão, bem como diminuir os números de processos referentes a isso. O que muda é o seguinte: como antes não havia regulamentação sobre isso, os trabalhadores ficavam à mercê de regras diversas em cada estado. Hoje as regras foram unificadas e, dessa forma, eles têm como ter linhas de créditos melhores, já que, dessa forma, eles podem comprovar com mais fidelidade o valor que ganham. A integração da gorjeta na remuneração do trabalhador é um ponto muito positivo para o empregado, tendo em vista que tudo isso vai refletir em seus direitos trabalhistas, como FGTS, férias, 13º, e elas terão que ser declaradas, além de assinadas em carteira, nos contra-cheques mensais. Me fala uma coisa, a respeito da questão da empresa declarar o Simples? Sim. Essa divisão diz respeito à forma de tributação das empresas. As empresas que optam pelo Simples Nacional, elas terão até 20% elas terão direito de reter até 20% do valor total arrecadado como gorjeta, para arcar com custas de tributação. As demais empresas que não fazem parte do Simples Nacional terão um limite de até 33%. Ocorre que, em empresas que possuem mais de 60 colaboradores, como garçons, é previsto em lei que tudo isso seja discutido em acordo coletivo de trabalho, em assembleia, junto aos sindicatos de classe, mas só para estabelecimentos que possuem acima de 60 colaboradores. Na prática, quanto o empregado vai ter direito à gorjeta? Quanto? De quanto? Quanto será cobrado? Esses números. Então, na prática, a gorjeta continua sendo não obrigatória da parte do cliente. Ele não tem a obrigação de contribuir com a gorjeta, a não ser a taxa do serviço cobrado pelo empregador, pelo estabelecimento. Que entra como gorjeta. Que entra como gorjeta. Então, ele vai estar pagando a gorjeta. Você está falando a respeito daquela gorjeta que é espontânea. Exato. A gorjeta espontânea continua sendo não obrigatória. Assim como o estabelecimento pode optar em não cobrar a taxa de serviço, que também seria gorjeta. E as empresas vão ter um prazo para se adequar? Dia 12 de maio de 2017 será a data base para que as empresas tomem as medidas cabíveis para que consigam colocar em prática, né? Me fala uma coisa, e o que pode implicar em relação a essa sanção, a esse novo procedimento da lei?
Então, para as empresas que não cumprirem o que foi previsto em lei, a penalidade é de até 1/30 dos valores correspondentes à média de pagamento das gorjetas. Só que, se a empresa reincidir em mais de 60 dias, deixando de cumprir o pagamento, esse valor pode até triplicar.